Minha mãe e meu pai se conheceram no dia em que ele tentou se jogar da Ponte Sisto, em Trastevere. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li A Estrangeira, da Cláudia Durastante, com tradução para o português da Francesca Criselli. Eu confesso que a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi a capa e, em segundo lugar, essa primeira frase, né? Ela não é uma frase que a gente lê e simplesmente segue a vida. Eu fiquei muito curiosa para ler esse livro desde que eu acabei folheando essa primeira frase na livraria. Não consegui tirar isso da cabeça, até que uma amiga falou que ia começar a ler e eu falei, vamos começar, então vamos ler juntas. E no fim acabou que eu li o livro aos trancos e barrancos e ela acabou nem continuando. Sim, eu não gostei muito desse livro, apesar de eu achar que a ideia dele é bastante interessante. Eu acho que a execução acaba sendo um pouco arrastada, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, pra começar, acho que eu tenho a dizer que esse livro segue uma tendência bastante atual, que a gente consegue encontrar na literatura contemporânea, que é a da autoficção. Não, o livro não se coloca como um livro de autoficção. Se você for olhar a ficha catalográfica, ele diz romance estrangeiro, mas dá pra gente perceber diversas similaridades entre a vida da personagem e a vida da autora, e por isso a gente fica sem entender exatamente onde fica a linha tênue que separa a autobiografia da história de ficção, ou até pensando em como esse livro na verdade pode ser um grande material ensaístico, porque é quase como se os capítulos não necessariamente precisassem um do outro para existir, e sim fossem grandes ensaios sobre temáticas relacionadas à vida da personagem, ou poderíamos dizer da autora, né? Bom, então assim como a autora desse livro, a personagem que a gente acompanha e que não tem um nome, ela nasceu no Brooklyn, mas ela é filha de imigrantes italianos e ela viveu grande parte da sua vida adulta em Londres, né? É onde ela está agora, se eu não me engano, a escritora, e é pra onde a personagem narradora do livro vai quando vai cursar a faculdade, enfim. Então aqui a gente tem a personagem contando a história de sua vida, mas muito também da vida de seus pais, que ela também deixa claro o quanto os seus pais serem quem são impacta em quem ela é. Eu acho o título desse livro muito interessante, assim como a capa, né? A Estrangeira é uma coisa que me chama muita atenção, e essa capa com essa imagem quase que apagada da personagem, e o que eu li da sinopse desse livro, que falava sobre uma personagem que tem muita dificuldade de se encontrar, que é estrangeira em qualquer lugar, eu acho que isso fica muito claro desde o início do livro. Por quê? Ela já nasce sendo uma estrangeira, porque ela é filha de pais imigrantes italianos nos Estados Unidos, só que ela é estrangeira até dentro de casa, porque ela é uma filha ouvinte de ambos os pais surdos. E isso já define muito de sua vida. Ela bate muito nessa tecla porque ela acha bizarro, e a gente não tem como não achar também, o quanto é muito louco que duas pessoas surdas tenham se encontrado numa cidade como Roma. E não foi um caso tipo, eles estudavam numa escola para surdo e se encontraram. Não foi isso. Eles se encontraram totalmente pelo acaso. E ambos são surdos. Então o que a gente tem no começo do livro, né, que eu li na primeira frase pra vocês, a gente tem a versão que a mãe conta da história, né, de que ela conheceu o pai da protagonista quando ele tava a ponto de se jogar de uma ponte em Trastevere, mas a história que ele conta é outra, é a história de que ele salvou a vida dela, que estava prestes a ser atropelada, se eu não me engano. Então o que a autora faz aqui também é um grande trabalho de rememorialização, né, porque ela tem uma personagem que tá tentando contar a própria história, mas também a história que veio bem antes dela, né, a história de seus pais quando jovens, e grande parte dos capítulos falam da vida dos pais quando jovens, e a gente inclusive vai tendo capítulos alternados em que ela conta versões que a mãe dela contou e rebate com versões que o pai contou, e a gente nunca vai saber quais são as versões verdadeiras, e tampouco ela sabe, né? E assim ela se sente uma estrangeira na própria vida desde o princípio, e também em todos os lugares dos quais ela habitou, porque sendo filha de imigrantes, ela não se sentia americana. Quando ela vai ainda durante a infância, se muda, né, de volta pra Itália com a mãe, ela tampouco se sente italiana. E aí, no decorrer de sua vida, né, ela faz viagens e ela vai parar sendo adulta em Londres, onde também definitivamente ela não se sente pertencente, embora ela insista a qualquer custo a deixar raízes em qualquer lugar que ela esteja. Então ela quer se deixar marcada, mas ela mesma não se deixa marcar e nunca consegue se sentir pertencente por nada. Acho que é isso basicamente que eu tenho pra falar do livro. Eu juro que eu fiquei pensando muito se eu ia trazer a resenha dele pra cá, porque eu fiquei muito confusa se eu tinha entendido o que ele era. E
Às vezes eu acho que eu entendi sim, mas que só não rolou pra mim. É um livro bastante longo, pelo menos no Kindle, assim, eu tinha a sensação de que eu lia ali, aí a porcentagem nunca virava. E como ele tem essa pegada ensaística, a gente tem capítulos extremamente longos que se envolvem com essa parte da história que ela vai contar, que às vezes é do pai, às vezes é da mãe, às vezes é ela mesma, e muitas vezes é apenas isso, assim, ela refletindo sobre a vida sem necessariamente sair de algum lugar ou chegar a outro. Então, acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre esse livro. É uma obra que não deixa de ser bem escrita, mas que, pra mim, acabou sendo um tanto enfadonha. E eu acho curioso, assim, que eu tenha lido 3 livros tão próximos um do outro, que eu tenha vivido uma experiência muito parecida. Os 3 são da editora Todavia, que são Mil Anos de Descanso e Relaxamento, da Ottessa Moshfegh. Depois eu li Esforços Olímpicos, da Annelise Jen. E, por fim, A Estrangeira. E eu acho que com os 3 eu acabo tendo uma relação muito parecida, que é a de um livro que talvez tenha a entregar, mas que simplesmente não funciona pra mim. São livros que, na minha opinião, eles não andam. E foram 3 leituras extremamente enfadonhas. E eu acho que eu preciso entender um pouco melhor o meu gosto pra não cair nesse tipo de cilada, que me parece muito convidativa, mas que no fundo são leituras que eu parcamente consigo aproveitar e só fico torcendo pro livro acabar logo. Enfim, coisas da vida. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, se vocês... enfim, conseguiram aproveitar alguma sutileza que eu perdi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!